Bom, olá, meu nome é André Linhares, eu sou advogado de imigração nos Estados Unidos e hoje vamos tecer alguns comentários sobre as possibilidades de imigração para os Estados Unidos. Bom, inicialmente a ideia desse vídeo é passar aspectos gerais para quem está interessado em se relocar para os Estados Unidos sobre algumas possibilidades de imigração. Tá? Nós não vamos entrar em detalhes em nenhum visto, nenhuma possibilidade de algum visto específico. O vídeo é direcionado exatamente para quem tem curiosidade, quer saber se tem alguma possibilidade de migrar para os Estados Unidos. De novo, as possibilidades que nós vamos passar nesse vídeo são possibilidades genéricas, não vamos entrar em possibilidades específicas. Existem exceções, a regra, como toda regra tem sua boa exceção. Nós não vamos entrar nesse mérito nesse vídeo. O vídeo ele é direcionado para um aspecto bem amplo de conhecimento de informações bem genéricas. Normalmente há três possibilidades de vislumbrar algum visto. Tá? Uma possibilidade seria através da família, a outra possibilidade seria através de uma proposta de trabalho e uma outra possibilidade seria através de um investimento. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas três. Repito, são informações genéricas, existem algumas outras exceções, mas vamos focar nessas três que são as que abrangem praticamente 90% dos casos de quem realmente dos interessados em residir nos Estados Unidos. A primeira possibilidade seria através de um vínculo de parentesco, um vínculo familiar. Tá? Esse vínculo familiar ele se estende a ascendentes, descendentes e irmãos, e o cônjuge, obviamente. Primos, tios, avós, bisavós, de uma forma geral, não se enquadram numa possibilidade de imigração direta, ou pedido de um visto de green card, ou até pedido de uma cidadania através de um familiar que seja cidadão americano ou que possua o green card. Para aqueles que têm um grau de parentesco com cidadão americano ou com possuidor de green card, nós normalmente separamos em duas categorias. Tá? Uma categoria que a gente chama de immediate relative, que são as pessoas que não precisam entrar numa fila para obter um visto. E as outras são as categorias que alguns já conhecem como F1, F2, F3 e F4. São as categorias onde você tem um limite, uma cota anual de vistos, e essa cota, logicamente, todo ano ela excede, o que faz com que esses vistos, ninguém chama de em inglês de backlog, que você acaba pegando esses vistos, essas possibilidades, elas acabam passando de ano para o ano seguinte, para o ano seguinte, para o ano seguinte, e em alguns casos demora-se até mais de uma década, como no caso de irmão de cidadão americano, para obter a possibilidade de ter um green card através desse grau de parentesco. Bom, genericamente falando, o que a gente chama de immediate relatives são aqueles que não precisam entrar nessa fila, não há uma cota. São normalmente quando você se relaciona com o cônjuge, seu cônjuge ele é uma cidadã americana ou possuidor do green card, não há uma cota nesse caso direto. No qual, por exemplo, seus pais também são cidadãos americanos, por exemplo, você é cidadão americano e o seu pai, sua mãe pretende vir através da sua cidadania, também não há, por exemplo, uma cota nesse caso. Tá? E filhos menores de 21 anos de idade. A imigração ela sempre limita tudo aos 21 anos de idade. Tá? Menos de 21 anos de idade é considerado menor, em termos das leis imigratórias. Acima já gera algumas diferenças. Nós estamos colocando aqui do lado do vídeo todas essas características do F1, F2, F3 e F4. Estamos colocando isso com as informações atuais. Tá? Isso varia, muda mês a mês. Cada mês é expedido novo que a gente chama de Visa Bullet, que cada mês se atualiza a questão do prazo. Então, para a gente não delongar muito e falar sobre cada tema, cada assunto, se você se qualifica ou não, a gente está colocando aqui do lado esse quadro no qual você
pode perceber diretamente se você se enquadra se você tem uma relação de parentesco que se enquadre nesse quadro do lado. Caso você não tenha, mas que você tenha ainda um grau de ascendência, descendência ou cônjuge, né, você pode também se qualificar. Tá? Esse quadro aqui ele é direcionado para aqueles que entram na fila, cota. Tá? Então, ou seja, você é casado com uma cidadã americana, esse quadro não se aplica a você, não tem nada a ver, você é immediate relative, é direto. Outra possibilidade que é bastante explorada é a possibilidade do visto de trabalho. Vale lembrar que quando falamos em visto de trabalho, necessita-se primeiramente de uma proposta de trabalho. Não podemos falar em visto de trabalho se não há uma proposta de trabalho. Essa proposta de trabalho ela vem normalmente, obviamente, de uma empresa americana, de uma forma geral, como por exemplo o visto H1B, bem conhecido, e também uma forma que normalmente eu uso vulgarmente falando, tá? Não é um termo técnico, que é uma forma de uma autopetição de trabalho, ou seja, o empresário vem, monta uma estrutura aqui, uma empresa aqui, ele é transferido às vezes da empresa brasileira dele para cá, e ele tem uma cidadania que comporte o investimento e abertura de uma empresa aqui, e essa empresa americana que ele constitui aplica para o visto de trabalho dele. Né? E isso aí é uma forma de trabalho e investimento, né? Normalmente onde você é o investidor e a tua empresa está pedindo visto de trabalho através de você. Se você não for o investidor, se você não tiver a capacitação financeira para fazer investimentos, somente realmente através de uma proposta de trabalho. Como falamos anteriormente, o visto de trabalho ele já puxa um laço, né, diretamente com o investimento. Existem alguns vistos que são vistos de trabalho, não possibilitam o green card diretamente, futuramente sim, mas não inicialmente. São vistos de trabalho que você, através de um investimento feito, forma-se uma empresa e essa empresa aplica para te trazer para os Estados Unidos para exercer uma atividade laboral. É a parte inicial ou uma parte viável através de um investimento. Esse investimento normalmente é um investimento gira numa casa de uns 100 mil dólares, tá? Esse número varia, não é um número específico, então por isso eu nunca fico muito confortável em dar valores específicos, porque não é uma exigência legal em 100 mil, 150, 200, 300. Né? Eu falo assim uma forma genérica que 100, 150 mil é um valor razoável de investimento que facilitaria essa forma de aplicação de um visto, um A2 ou um L1. A outra forma de investimento seria através do visto EB5, onde o investidor ele aplica 500 mil dólares, inicialmente está em 500 mil dólares num empreendimento e dependendo da localidade ou num centro regional, e desse investimento ele dá entrada direta para o pedido do Green Card. Ou seja, não é uma questão de visto de trabalho, é uma questão de aplicação direta para o visto Green Card. Espero que o vídeo tenha ajudado um pouco a elucidar detalhes, não detalhes específicos, mas de uma forma ampla e genérica o que se aplica, o que se aplicaria no seu caso. Eu entendo que as leis imigratórias americanas, elas às vezes parecem realmente injustas em alguns casos, onde determinadas situações não possibilitam, não facilitam uma aplicação direta para algum visto. Existem situações onde o indivíduo ele não tem nenhuma possibilidade de visto, infelizmente. E tem outras situações que o indivíduo tem 3, 4 possibilidades de visto de escolha. São as leis imigratórias que temos no momento. Torcemos para que haja uma reforma onde realmente facilite a entrada de pessoas que querem investir, crescer, se desenvolver nos Estados Unidos. É o caminho mais correto da imigração, trazer profissionais qualificados também. Torcemos para que haja uma reforma migratória no futuro com relação a essa questão, mas no momento
basicamente o que falamos são as vertentes